Bom, pessoal, vamos continuar usando o nosso estudo de caso Arena para a gente aí aprender como começar a análise de um sistema de software. Tá? Então, nos vídeos anteriores, a gente começou lá com uma reunião com o cliente e a partir dessa discussão com o cliente, a gente foi elaborada uma declaração do problema. Tá? Essa declaração, ela descrevia em alto nível todas as necessidades do cliente e o problema que ele queria resolver usando software. Então, a partir dessa declaração inicial, a gente começou todo o processo de levantamento de requisitos. E como que a gente fez esse levantamento de requisitos? A gente executou esse levantamento de requisitos inicial em 7 atividades, fazendo 7 atividades. Então, primeiro, a gente fez a identificação dos atores, e sabendo quem são os atores, a gente imaginou cenários de uso do sistema. Então, a partir de um cenário do Arena, que vai ser o relato de uma interação dos atores com o sistema, só que a gente fez aí falando de uma interação, só que o cenário aí, ele é uma interação bem mais abrangente, né? Bom, a gente também identificou casos de uso. E esses casos de uso, eles permitiram que a gente quebrasse aquele primeiro cenário, que ele era bem abrangente, em várias diferentes interações entre o usuário e o sistema, mas que agora essas interações elas são mais específicas, porém, apesar de ser específica, elas são genéricas. Depois que a gente identificou os casos de uso, a gente refinou esses casos de uso. E no meio de todas essas atividades, a gente fez a identificação dos relacionamentos entre ator e caso de uso, e a gente identificou os requisitos não funcionais, alguns funcionais também, e a gente deu início à análise de objetos. E tudo isso, essas atividades, ela resulta em um documento chamado documento de requisitos, ou documento de levantamento de requisitos, ou especificação de requisitos. Tem vários nomes que você pode encontrar por aí, tá? E esse documento tem essa estrutura aqui, então vai ter uma introdução, vai ter o propósito do sistema, vai ter o escopo do sistema, vai ter o objetivo, critério de sucesso do projeto, vai ter as definições, né, que seria um glossário geral, né, referências, uma visão geral, o que tem hoje, que é esse sistema atual, né, quando você está fazendo, por exemplo, uma remodelagem ou fazendo um novo sistema de alguma coisa que já existe, nesse documento de requisitos aparece uma descrição do que já tem. Tá? E aí, depois dessa descrição do que já tem, começa-se a falar aí nessa estrutura no número 3, aqui embaixo, cadê? Nesse número 3 aqui, do sistema proposto. E aí tem uma visão geral, que vai ser, né, aquela historinha do cliente no início, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, tá? E daí eu posso ter requisitos não funcionais de usabilidade, de confiabilidade, de performance, de suportabilidade, implementação, interface, empacotamento, requisitos legais, assim por diante, tá? A gente discutiu sobre isso anteriormente. E vai ter os modelos do sistema. O que a gente tem de modelo nesse estágio aqui? A gente tem os cenários, tá? Que pode ser mais de um. A partir dos cenários a gente tem os casos de uso, o modelo de casos de uso. E a gente tem o modelo de objeto e o modelo dinâmico. E a gente vai começar a trabalhar aqui nos modelos de objeto, tá? Até chegar na interface de usuário. Então, veja, esse documento aqui, ele pode ser refinado aí durante todo o processo de desenvolvimento. E no fim, a gente tem o glossário. Então, o trabalho de vocês, por exemplo, esse documento, ele já tem que existir. E ele tem que ir sendo feito. Tá? Seguindo esse mesmo passo a passo que a gente está executando para fazer o Arena. Então, agora, a gente começa a análise do nosso estudo de caso Arena. Tá? A gente passou da fase de levantamento de requisitos inicial, agora a gente começa para análise. E durante a análise pode ser que novos requisitos sejam também encontrados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na análise é identificar os objetos de entidade. E o que são objetos de entidade? Esses objetos de entidade, eles são aqueles objetos que representam conceitos do domínio da aplicação. E esses conceitos, eles são conceitos que eles vão ser importantes para o sistema de algum modo. Então, não é muito difícil identificar eles. A gente começa a identificação desses objetos de entidade
sempre olhando para aquele glossário que foi criado antes, que é esse que está mostrado aqui na tela. A gente criou esse glossário aqui nos vídeos anteriores. Ele surgiu quando a gente estava lá identificando os casos de uso, tá? Então, só para lembrar, esse glossário aqui ele serve para definir os termos principais do projeto. Ele é uma definição formal dos termos principais do projeto. E por que eu tenho que ter um glossário que faz essa definição formal? Porque tendo esse glossário, diminui as chances de cliente e desenvolvedor, eles estão lá e eles estão imaginando coisas diferentes sobre um mesmo conceito. Então, cada termo desse representa um conceito, e se ele não for definido formalmente, pode ser que em algum momento cliente e desenvolvedor façam uma definição diferente dele. Isso acaba dando problema no projeto, tá? Durante o desenvolvimento. Então, para achar os objetos de entidade, a gente começa olhando para esse glossário e procurando pelo que a gente chama de frases nominais. Bom, mas o que é uma frase nominal, né? Para a gente lembrar lá de português. Uma frase nominal é aquela frase que ela tem um substantivo. Então, por exemplo, se eu falar assim, que prova difícil? Bom, prova é um substantivo, tá? Então tem ali uma frase nominal. Talvez fique mais fácil você, ao invés de pensar em frase nominal, pense em substantivo. Então você olha para o glossário, para o texto do glossário, e você vai procurar por todos os substantivos desse glossário, tá? Funciona também. Além da identificação dos objetos de entidade, procurando aqui no glossário pelos substantivos, a gente pode fazer a mesma coisa, a mesma busca, procurar por substantivos também nos casos de uso. Então, por exemplo, nesse caso de uso que a gente estava trabalhando já antes, que a gente criou nos vídeos anteriores, que é o de anunciar torneio, o Announce Tournament, a gente vai procurar pelos substantivos aqui também. Tá? E os substantivos aqui nesse caso de uso, eles já estão em negrito, porque esse aqui é o exemplo do livro. Né? Então, note que, né, alguns desses substantivos aqui, que a gente está chamando de objeto de entidade, eles podem corresponder a atores no nosso modelo de caso de uso. Bom, os atores, eles também podem ser considerados conceitos no domínio da aplicação. Tá? São conceitos que são relevantes para o domínio da aplicação. Então, por exemplo, o League Owner, dono da liga, ele é um substantivo e ele corresponde a um conceito do domínio da aplicação e ele é representado no sistema por um objeto que vai ser usado para guardar dados do dono da liga. Tá? Então, por exemplo, nome, as ligas que ele é dono, idade, etc. Outra coisa que tem que observar aqui é que nem todo substantivo que está em negrito aqui, que a gente achou, no caso de uso, ele corresponde a um objeto especificamente. Então, por exemplo, cadê? Name, o nome do torneio, número de torneios, tá? Então, essas são frases nominais, só que são frases nominais que vão se referir a um atributo de uma outra classe, que no caso é da classe Tournament. Então, são atributos de um torneio. O nome do torneio, o número de torneio e assim por diante, são atributos, tá? Não são objetos. Tá? Outro exemplo de quando não é objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lista de advertisers, uma lista de anunciantes, tá? Isso é uma associação, não é nem um objeto, nem um atributo. Tá? É uma associação entre uma classe de liga e uma classe anunciante. Tem aqui, ó, list of advertisers. E para facilitar, a gente pode usar algumas heurísticas para a gente saber quando esse substantivo que eu identifiquei ele é um atributo, quando ele é uma associação e quando ele é um objeto. Então a gente pode usar essas heurísticas para distinguir o que representa cada frase nominal. Então a gente tem que pensar primeiro que todo atributo ele é uma propriedade de alguma coisa. Então, no nosso caso aqui, os atributos eles vão ser sempre propriedades de objetos. Isso significa que qualquer substantivo que nos fala uma qualidade, um atributo de alguma coisa, esse substantivo ele não vai ser nem um objeto, nem uma associação. Tá? Ele é um atributo mesmo. Então, por exemplo, nome do anunciante, que é o advertiser name,
é um atributo que vai identificar o anunciante, tá? É uma propriedade do anunciante. Outra coisa que pode ajudar é ter em mente que os atributos eles vão ter sempre tipos primitivos. Tá? Então, se você conseguir definir um substantivo ou dar exemplos desse substantivo usando um tipo primitivo, então você tem ali certeza que é um atributo mesmo. Aquele substantivo ele é um atributo. Não é nem um objeto e nem uma associação. Então, por exemplo, o nome do anunciante eu posso definir como uma string. Tá? Ou um char, vamos colocar um char porque eu falei tipo primitivo. Né? O número máximo de torneio é um número, tá? Pode ser um inteiro, por exemplo. E aí, conceitos mais complexos, que não podem ser definidos por meio de tipos que são primitivos ou por meio de tipos que eu vou chamar de simples, tá? Eles vão ser representados por objetos. Então, aí eu sei que eles são objetos. Tá? E eu sei que eles são representados por objetos e eu vejo que ele tem relação com outros objetos. Tá? E essa relação entre objetos é feito usando associações. Então, por exemplo, uma conta de usuário no nosso sistema Arena, uma account, é um objeto que está relacionado ao anunciante ou a um advertiser. E esse objeto account, ele pode ter vários atributos, várias propriedades. Bom, outra heurística é que toda frase nominal, todo substantivo, toda frase que tiver um substantivo ali, que fizer referência a um conjunto de coisas, aí ela vai representar uma associação. Vai ser uma associação, não vai ser nem um atributo, nem um objeto. Então, todo substantivo que faz referência, por exemplo, a listas, grupos, tabelas, conjuntos, vai representar associação. Então, por exemplo, no Arena, lá no nosso caso de uso, ele faz referência a uma lista de anunciantes, uma list of advertisers, tá? Que é mostrada para o dono da liga, para o League Owner. Por que é mostrado? Porque todos os donos de liga eles precisam de patrocínio, então eles têm acesso a uma lista de anunciantes em potencial. Tá? Esse conceito de existir uma lista de advertisers mostrada para os League Owners pode ser representado no nosso sistema como uma associação entre os objetos Arena e Advertiser. Nessa tabela aqui, ó, tem alguns objetos de entidade que foram identificados no nosso estudo de caso, no nosso, mais especificamente no caso de uso que a gente identificou. E para cada objeto tem definido os atributos e as associações dele. Tá? Bom, e geralmente quando a gente está fazendo essa identificação de objetos, essa associação, vendo quais são os atributos, vai surgir perguntas para o cliente. E sempre que essas perguntas surgem, você tem que se reunir com o cliente, com a pessoa que quer o sistema, e discutir com ele de novo para responder essas perguntas. Tá? Então a gente faz isso para que o modelo, a análise, ela comece a ficar mais refinada, comece a ficar mais fiel às possíveis necessidades ali do cliente. Então, nessa análise toda que a gente fez do Arena aqui, pode surgir perguntas. Por exemplo, quais informações do anunciante devem ser guardadas na conta dele? Tá? Qual outra pergunta fácil aqui? Os anúncios de jogos, banners que anunciam jogos, eles têm que ser associados a jogos, tá? Para habilitar uma seleção mais inteligente de banners quando não tem um patrocínio exclusivo. Enfim, você começa a fazer perguntas para definir mais detalhes do sistema. Okay? Então, nesse vídeo a gente viu, usando o nosso Arena, como que é o raciocínio para a identificação de objetos de entidade. Vejo vocês no próximo. Até lá!